Beleza, pessoal. Então, feito esses primeiros pré-cadastros, agora a gente vai lá fazer uma programação, tá? Hoje, quando vocês fazem a programação de vocês, vocês fazem a programação somente de uma semana e vão fazer toda semana vão fazer uma nova programação? Ou vocês costumam já fazer de 4 semanas de uma vez? Como é que é a modalidade que vocês costumam atuar? Não, a gente define semana a semana. Toda terça a gente valida o que vai ser feito de terça a segunda, que é a nossa data de corte aqui. Pronto, excelente, pessoal. Tranquilo. Então vamos lá. Então vamos aqui fazer uma programação juntos agora, tá? O que eu vou fazer? Vou entrar aqui na plataforma. E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é fazer a nossa configuração de jornada, tá? Que é aqui, ó. Configuração de horas e feriados. O que é isso aqui? Qual que é o padrão de horas de vocês? Quantas horas vocês trabalham por dia? 9. 9, né? Então, ó, vocês podem configurar. Ó, segunda, 9 horas, terça, 9, quarta, 9, quinta, 9. Se sexta, por exemplo, tiver menos horas, né? Vocês podem colocar. Vocês podem cadastrar também os feriados aqui, tá? Que aí, nesse caso, a plataforma ela já vai desconsiderar. Se vai ter feriado, ela não vai trazer aquele feriado, vai programar nada para aquele dia, tá? Então, a primeira coisa é isso aqui. Feito isso, outra coisa também que a gente faz é, quando cadastra as atividades, você também cadastra a equipe gerencial já, ou seja, que é a equipe que vai administrar aquelas atividades. Por exemplo, pode ser equipe do encarregado João, por exemplo. Aí aqui eu vou definir quem é o encarregado, vou definir quem é o líder, ou seja, o líder é quem está acima do encarregado, o supervisor é quem está acima do líder e o gerente de produção é quem está acima do supervisor. Vocês podem aqui definir até 4 níveis de hierarquia. Por quê? Por que isso é importante? Porque vocês conseguem ter indicadores por encarregado, por líder, por supervisor, por gerente de produção. Mas se o projeto de vocês tiverem só 2 níveis, a gente pode colocar só o encarregado e só o líder, que são as informações obrigatórias aqui. Supervisor e gerente não é obrigatório, mas tem que estar de vocês. Na hora de vocês, até que nível de hierarquia que desce ali, do encarregado para cima, tem quantas pessoas acima dele? É até o encarregado mesmo. Pronto, tranquilo. Beleza, então, pessoal, a gente tem aqui a equipe gerencial, né? Aqui é a equipe que vai receber uma meta, né? É o encarregado aqui, basicamente, né? Que ele vai ter a meta dele. Aí nós vamos cadastrar aqui uma programação, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou entrando aqui numa obra minha, já tem algumas programações cadastradas, e eu vou selecionar meu período aqui de junho, de 26, tá? Então, um período teste. Aí eu já tenho aqui as semanas, ó, referente ao mês de junho. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui a programação da semana 4. Se eu quisesse, eu já podia programar 3, 4 semanas seguidas e depois só ajustando essas semanas, tá? Por isso que eu perguntei para vocês se vocês fazem semana a semana. Então, eu vou colocar só a semana 4 aqui. Vou A dizer, configuração de início e fim da semana é customizável também? é customizável, vocês customizam aqui, tá? Nós temos aqui, ó. Quando vocês vão cadastrar, vocês vão entrar aqui, que a gente chama de subperíodo, e vocês vão dizer, ó, a minha semana, ela começa terça, pelo que vocês falaram, né? Começa terça, não é isso? Isso. Começa terça, ó, e vai até segunda. Então, eu posso customizar ela aqui, ó. Qual vai ser o meu intervalo de semana que eu vou considerar, tranquilo? Ok. Beleza. Aí aqui eu coloquei a semana 4. Aqui eu posso dizer se a minha jornada de trabalho para essa meta que eu vou cadastrar é diurna ou noturna, eu vou dizer que é diurna, e vou cadastrar novo aqui. Beleza. Quando eu entro nessa tela, ele vai me dar 2 possibilidades aqui. Formato de entrada de dados. Você quer fazer a partir da quantidade total do subperíodo, ou seja, você quer programar a partir de uma quantidade total da semana, ou você quer fazer a partir da produtividade diária. Qual que é essa diferença aqui? Se você, por exemplo, quiser dizer o seguinte, eu quero fazer essa semana de um determinado serviço 50 metros lineares de cabo, por exemplo. Você está partindo de uma quantidade da semana que você quer realizar e você vai dividir isso nos dias. Ou você pode dizer a produtividade diária, que é o quê? Cara, eu sei que eu tenho capacidade de produzir só 10 por dia. Então, eu quero programar em cima dessa minha capacidade de 10 por dia. Aí você vai escolher qual das duas que você vai optar. Eu vou colocar aqui a partir da quantidade total do subperíodo, tá? Que é o quê? Que é o formato que a gente consegue integrar com as datas de início e término das atividades. Beleza? Então, eu coloquei aqui. O que eu faço aqui agora? Tá vendo que eu não tenho nenhuma atividade aqui, né? Eu vou adicionar os meus pacotes de serviço aqui. Quando eu cliquei aqui, ele já me trouxe, ó, 10.641 pacotes. Que são todos os pacotes cadastrados para esse projeto. 10.641. Só que o que eu faço aqui, ó, eu tenho essa flag que eu vou pedir para ele, ó. Eu quero que você me mostre os pacotes de acordo com o planejado do subperíodo. Que é o que isso aqui? É de acordo com a data daquele pacote de serviço, de início e término. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cortar para mim e vai dizer, de acordo com a tua data que você colocou nos seus pacotes, são esses pacotes que você tem que realizar. Então, bora lá, tá 10.641. Quando eu filtrar, ele me diz que só são 34 pacotes. Beleza? Ele já me disse aqui que são os 34. Nessa hora aqui, o que eu posso fazer? Eu posso olhar se eu vou fazer esses 34. Observa aqui o seguinte, o que eu consigo ver aqui? O código desse pacote que é gerado na plataforma, o nome da tarefa, né, a atividade, qual local que ele vai ser executado com base no cadastro, que a gente já fez previamente. Eu posso colocar um complemento aqui na hora, isso aqui é bem utilizado, tá? Às vezes você cadastrou o pacote, mas você quer na hora de programar, colocar que é do trecho 1 ao trecho 3. Eu posso colocar complemento aqui na hora de programar. E observam que ele já trouxe também a equipe, que é o quê?
eu já posso cadastrar meus pacotes e definir quem é o encarregado que vai liderar aquele pacote. Né? E muitas obras, né, você já tem ali quem é o encarregado daquela frente, então você já consegue definir previamente. Então ele já te traz aqui, ó, de acordo com o pré-cadastro que você fez. Se você quiser mudar o encarregado, você pode vir, ó, e mudar. Pô, não quero esse aqui, esse que vai executar. Você pode mudar. Mas esse pré-cadastro aqui já vai ajudar bastante, porque ele já vai vir praticamente pronto para você, tá? Olha o que você pode fazer. Você tá vendo que como eu selecionei a semana 4, ela tá sem quantidade nenhuma aqui ainda, tá? Mas eu consigo ver qual é a quantidade total prevista daquele pacote. Se já tem algum acumulado apontado dele, qual é o saldo dele, se tem restrições, né, por isso que eu estava perguntando para vocês, se tem restrições indicadas, tá? Aqui todos os meus pacotes estão sem restrições, então eu posso fazer a programação dele sem problemas. Nós temos um parâmetro aqui que a gente pode bloquear os pacotes que tiver restrição. Por quê? Pô, tem uma restrição de falta de material que vai chegar. Se não chegou ainda, não tem por que programar, tá? Então é um parâmetro que pode ser ativado. Aí eu consigo fazer aqui, ó. Só que não tem quantidade nenhuma ainda. Aqui você tem duas possibilidades. Se você importou o teu pacote com data, eu já posso pedir para ele me dar essas quantidades de acordo com as datas, tá? Se não, você pode ir fazendo o seguinte, ó, 45, 50, digitando, tá? Beleza? Você pode fazer isso. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou digitar. Eu vou pedir para ele ratear para mim, ó. O que eu vou fazer? Eu vou marcar meus pacotes. Eu vou pedir para ele ratear, ó, de acordo com o planejamento, de acordo com as datas dos pacotes. Beleza? Deixa eu só selecionar todos aqui. Bonitinho. Selecionar todos. Pronto. Olha só. Ele já me disse aqui, ó. A marcação de alvenaria, você tem que fazer 100 nessa semana 4. Elevação de alvenaria externa, você tem que fazer 100. Marcação de alvenaria na cobertura, tem que fazer 38,64. Observa, pessoal, que aqui ele fez a programação com base no percentual. Mas aqui é vocês que vão definir. Quando vocês cadastram o pacote, vocês vão controlar em metro, metro quadrado, quilo. Então, a quantidade que está lá cadastrada, ele vai dizer. Então, se fosse quilo, era quantos quilos? Se fosse metro, era quantos metros? Tá? E aqui ele já me trouxe o que vai ser feito nessa semana. Mas aqui, a gente quer chegar na quantidade por dia, né? Que é isso que a gente quer. Então, aqui, ele já me disse a quantidade da semana. Eu salvo. E a mágica aconteceu. Ele já me trouxe aqui, ó, o total da semana 4. Tá me dizendo que na segunda-feira, dia 22, tem que fazer 100 dessa. Segunda demão de tinta tem que ser feito na quinta e na sexta. 16 na quinta e 15 na sexta. Ele já me dividiu tudo aqui, ó. Por dia da semana. Beleza? Salvei. Tranquilo. Aqui nesse momento, pessoal, eu posso adicionar um pacote novo, excluir, mudar a quantidade. Se eu quiser, por exemplo, ó, falar assim, pô, aqui ele previu que vai ser só, ele tá botando 100 só para segunda-feira. Cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui só na segunda-feira. O que eu vou fazer? Eu posso clicar nesse pacote e mudar. Eu quero fazer esse 100, mas do primeiro ao quinto dia dessa semana. Ó, cliquei no pacote, aqui tá a quantidade, eu vou clicar aqui, ó, aqui em cima. Aqui em cima, pessoal, nesses botões é o quê? Eu posso pegar e dizer, olha, pega essa quantidade e divide para mim do primeiro ao quinto dia. Ó, ele já dividiu automaticamente. E ele divide baseado nas horas trabalhadas do dia. Ou seja, observa que na segunda, na terça, na quarta, na quinta é 20,45, mas na sexta-feira é 18,18. Por quê? Tem uma jornada menor. Se, por exemplo, vocês trabalham sábado, só 5 horas, ele já vai calcular baseado naquela quantidade de horas trabalhadas no sábado. Ou seja, toda essa matemática que às vezes a gente tem que fazer na mão, né, ou ficar fazendo fórmula no Excel, ele já faz automaticamente. Aí eu tenho mais, putz, eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero colocar uma RUP aqui, de 2, minha RUP é 2, e eu quero, ele está dizendo o seguinte, ó, baseado nessa RUP de 2, para essa atividade, ele está dizendo que com uma pessoa eu faço 4,5 por dia, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso brincar, eu tenho 4 pessoas. Ele está dizendo, então, que a minha produtividade é 18 por dia. Só que eu estou colocando 20. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, agora eu vou mudar minha programação aqui para produtividade diária, clico aqui, né, e vou mandar ele fazer aqui a conta novamente. Tá? Existe pacote de produtividade dia definida, preenchido, beleza. Tá, deixa eu só mudar aqui, só salvar, ok. E aí, eu já consigo fazer essa distribuição aqui. Deixa eu só colocar aqui a RUP de 2 novamente. Já colocou, colocar 4 pessoas. Salvei. Tranquilo. Aí eu posso fazer essa redistribuição aqui com base nessa nova produtividade por dia. Então aqui, pessoal, vocês vão ter as duas possibilidades, tá? Vocês podem fazer uma programação com base no planejamento, fazer com base na quantidade total, fazer com base na produtividade dia. Ou seja, vocês têm várias possibilidades aqui de fazer essa programação. Uma vez a programação feita, o que vocês vão conseguir fazer a partir daí? A programação está feita. Só que eu não publiquei ela ainda, tá? Observa que vocês podem fazendo isso, ou seja, ela não aparece com o encarregado ainda. Aqui ela está com status, ó. Status em andamento. Não tem pendência nenhuma. O que significa que não tem pendência? Significa que todos os pacotes que eu estou programando estão com quantidade definida e com os líderes definidos, os encarregados definidos. O que eu posso fazer? Está em andamento, significa que eu não publiquei. Eu vou publicar. Quando eu publicar aqui, automaticamente, isso já vai gerar para o aplicativo lá para os encarregados. Que é o que a gente vai ver agora.
tá certo? Beleza, então a gente já fez a programação, a gente volta agora, vou pegar aqui no aplicativo, tá? Só. Vamos lá, programação. Posso ir aqui agora no aplicativo, e o que é importante, tá? Na plataforma web, ela é online, né? Você vai precisar sempre ter internet ali para acessar a plataforma web. O aplicativo, ele funciona offline, que é uma outra vantagem, né? Ou seja, aqui, você só faz o teu login, faz a sincronização no começo do dia, e pode fazer teus apontamentos aqui durante o dia, e sem internet, sincronização no final. O que eu vou fazer aqui? Vou entrar aqui na programação, aparecem as programações, ó. Então, o que o encarregado ele faria? Ele vai entrar aqui na semana 44, com o login dele. Aqui, aparecem todos os encarregados. Nós podemos, aqui é parâmetro também, tá, de configuração. Nós podemos fazer com o encarregado só veja o card dele, ou nós podemos fazer com que ele veja o card dele e os dos outros, mas sem ele conseguir acessar os dos outros. Ah, Jário, qual o sentido disso? É que aqui vai ter os indicadores por encarregado. Você tá vendo que agora todo mundo tá vermelhinho, né? Mas eu vou fazer uma operação, isso aqui vai começar verdinho, amarelo, de acordo com o que o encarregado atingiu. Isso é muito positivo, porque o encarregado vai gerando ali uma concorrência saudável, né? Dos encarregados querendo ali estar executando as suas metas e vai ter sempre comparando com os demais também. Então, isso é bem positivo nos projetos que a gente atua. Então, a gente vai aqui, agora eu vou fazer o quê? Eu posso aqui apontar o encarregado, é o que ele faria. Ele vai ver o nome dele, ele vai escolher, ele vai vir aqui em apontar a produção. Quando ele clicar aqui em apontar a produção, ele vai entrar nas atividades que estão previstas para ele, tá? Então, ele vai entrar em apontar a produção e já consegue visualizar aqui todas as atividades que estão previstas para ele. Nesse caso, esse encarregado, para essa semana 44, que é o Francisco das Chagas, ele já consegue ver 3 pacotes aqui que estão previstos para ele para essa semana. Observe que cada pacote de serviço dele já tem qual é o serviço, qual é o local que ele vai atuar, qual é a quantidade planejada para a semana, tá? E aí ele consegue ter a visão de tudo aqui, beleza? Aqui, ele já consegue ver o total da semana, 50, até agora não realizei nada, ele já consegue ver o PPC, e aqui na parte de baixo ele consegue ver o dia da semana. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso entrar aqui no dia 25/12, tá? Eu vou entrar e eu vou fazer um apontamento nesse dia específico. Então, o que ele faria aqui? Eu vou entrar e eu já consigo visualizar aqui a quantidade programada para aquele dia e eu consigo colocar aqui a quantidade realizada, tá? Aqui na parte de baixo, eu consigo também dizer a mão de obra que eu utilizei, né, que é aquela outra necessidade que vocês apontaram aí. Então, eu consigo dizer, ó, quantidade de homens. Vou dizer que eu tenho 2 pessoas trabalhando e que eles trabalharam 8 horas aqui. Quando eu colocar essas informações, ele já calculou aqui, ó. Você gastou, então, 16 homem-hora e a tua produtividade foi 2. Você consegue também apontar aqui o desvio, né, desperdício, que é se teve hora parada do dia, você consegue apontar aqui também, tá? Eu posso vir aqui e dizer, por exemplo, que essa aqui ficou parada meia hora, consigo fazer isso. E essas informações aqui já vão gerar o PPC. Observa, eu tinha no dia 25/12, para esse pacote de serviço, programado 10 e fiz 8. PPC é quanto? 80%. Ele já me dá o PPC da semana também. Na semana eu tenho que fazer 50, já fiz 8, 16%. Então ele já vai te dar também essa visão, tanto do dia, como vai te dar a visão já da semana. Tá? Você vai conseguir ter essas 2 visões. Além disso, você vai conseguir também fazer aqui o registro de ocorrência, né? Então o encarregado não conseguiu realizar a atividade por alguma causa, alguma razão. O que ele pode fazer? Ele pode vir e registrar aqui a ocorrência. Vou dizer que é falta de material. Observe, pessoal, quando eu cliquei aqui na ocorrência, eu posso listar, eu posso pré-configurar meus tipos de ocorrência. Por exemplo, o que mais acontece? Falta de material, chuva, equipamento quebrado, falta de mão de obra, enfim. Todos os teus tipos você pode configurar. Aí, quando ele for, ele já vai ver a lista suspensa aqui, ele clica. Se vocês quiserem detalhar a ocorrência, por exemplo, eu disse que é falta de material. Se eu quiser detalhar qual for o material, eu posso colocar uma causa, posso colocar aqui uma ação, posso linkar aqui um responsável, posso colocar uma data prevista para aquela ação ser resolvida. Tá? Então, vocês têm vários campos aqui que podem ser preenchidos para sinalizar aqui essa informação aqui da ocorrência registrada. E essas ocorrências, elas vão gerar indicadores. Vou voltar agora, aqui no meu cards, e o que a gente vai conseguir ver? Olha só, os cards do encarregado, eu consigo ver os pacotes dele, observa que tem 2 verdinhos e um vermelho. Por quê? Porque esse vermelho aqui ele não conseguiu cumprir, os verdinhos estão em dia. Tá? Então, a gente já consegue ver isso também. E eu tenho essa mesma abordagem, que eu tinha falado no início, que a gente chama isso de faróis, né? Ou seja, imagina que vocês têm 10 encarregados, 15 encarregados, 20 encarregados. Aqui eu tenho 2 encarregados verdinhos, que é o Raimundo Fagner e o Antônio Marcos. Ambos conseguiram completar 100% do que estava previsto na programação deles. José Venâncio conseguiu só 22% e o Francisco só 96%. Ou seja, amarelinho significa que não bateu 100, mas que está acima de 90. Então, vocês conseguem ver isso aqui, conseguem filtrar. Não quero ver os encarregados que estão abaixo de 90, só os que não conseguiram cumprir. Posso fazer esses filtros também no aplicativo. Então, é bem legal essa possibilidade, que você já consegue aqui no próprio aplicativo já ter essa visão também. Tranquilo? Aí a gente vai para a próxima parte aqui, que é as análises. Então, uma das coisas que vocês vão conseguir ter na plataforma é o painel de check-in e check-out nosso, né, onde vocês vão ter aqui o nome e a fotinha, né, vocês podem colocar as fotos dos encarregados, supervisor, líder, e aqui a gente já consegue ver no painel o nome do meu encarregado, o supervisor dele, o líder dele. Observa que do encarregado vocês vão ter o PPC, tanto da semana dele, como o diário, a produção,
também dele. Aí vocês vão ver que todos os encarregados, né, com os resultados deles. O que vocês vão conseguir ter de leitura também? Essa primeira parte é o indicador. A segunda parte do painel são as atividades dele. Então, você pode clicar nele, ó. Nesse caso aqui eu estou vendo as atividades do Wagner. Quais são as tarefas que ele tinha que fazer, quais locais que ele fez, e as ocorrências também que foram adicionadas lá no aplicativo. Então, esse aqui é o painel que vocês vão conseguir ter essas visualizações. Outra coisa que vocês vão conseguir ter, ó, que eu estava falando para vocês, é as integrações do Power BI. Então, eu já posso, na própria plataforma, ele tem esse botão aqui de integração, já configurar, a gente já tem vários dashboards que já vem nativo da plataforma, mas a gente pode configurar outros. O que a gente já tem nativo? A gente tem aqui o cockpit. O que é o cockpit? A gente vai ter várias informações aqui da produção também, semana a semana. Quantidade de atividades programadas, quantidade de atividades realizadas por semana, o PPC, semana a semana. A gente vai conseguir visualizar aqui o PPC dos encarregados na escadinha também, tá? Então é outra forma de visualizar. Então estou vendo aqui, por exemplo, essa semana que eu filtrei, que o Mário Carvalho teve 100%, o Alan 71%, então a gente já consegue visualizar isso por encarregado, por supervisor, por líder, né? A gente vai conseguir ver aqui, ó, as causas de não cumprimento, que são as ocorrências. As ocorrências são o que a gente está mostrando ali no aplicativo, que é quando o encarregado não consegue cumprir a meta, ele vai lá e ele aponta. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, fatores climáticos. Então, de todas as ocorrências registradas, 23% foi fatores climáticos, mas 23% foi outras causas, alteração na programação. E a gente consegue ver isso por setor também. Então, essa obra tem 3 setores, ó, 1.331 kN, 1.310 kN e 1.300 kN. A gente consegue ver as ocorrências por setor. No setor 1.300 kN, a gente tem 66% das causas foi equipamento, mas 33% foi outras causas aqui. Então, vocês conseguem ver essa visualização também. Vocês vão ter PPC por dia, então vai ter o PPC consolidado de todos os encarregados por dia. Então, na segunda-feira, vocês percebem, ó, foi 4%, na terça 2%, na quarta 7%, na quinta 16%. Aqui vocês conseguem, nesse outro painel, ver o PPC por frente, ou seja, por setor da obra. Observa que o setor 1.300 e 1.310 não fez nada, o PPC zerou, só 1.300 e 1.331, tá? Que teve esse percentual aqui. Então, vocês vão conseguir ter essa visualização por setor também. Além disso, vocês vão contar com tabelas aqui dinâmicas também, onde vocês conseguem ver todas as atividades, vocês conseguem baixar esses relatórios também, tá? Vocês conseguem ver as atividades que foram realizadas, mas que não foram programadas lá no aplicativo, pessoal. Se o encarregado precisa executar algo que não está planejado, ele consegue também buscar da base de dados uma atividade que não está na programação dele e apontar. Porque aí ele consegue dizer o que ele fez que não está na programação dele. E isso também já aparece aqui, tranquilo? E aí, pessoal, a gente tem também aqui, só entrar aqui na base, a questão das restrições, né? Que é a possibilidade de fazer a criação de restrições também. Então o que é a restrição? Aqui eu consigo vir aqui, ó, em painel de restrições, a gente consegue ver todas as restrições que já estão cadastradas, tá? Então eu estou vendo aqui, ó, restrições cadastradas, então eu consigo ver a restrição pendente, o alerta, né? Ó, essa restrição que faltam 7 dias para ser executada. Quando eu cadastro uma restrição, o que eu posso fazer? Colocar qual é a ação aqui. Então, por exemplo, tem uma restrição de compra de material. Posso detalhar aqui que é a compra de cabo. Posso colocar aqui qual é o pacote de atividade, por exemplo. Você tem um aqui, para selecionar uma qualquer. Posso colocar aqui qual é o tipo dessa restrição, que é de material aqui, tá? Colocar aqui. Posso colocar um responsável. Eu posso colocar aqui um limite de remoção da restrição, que é quando eu preciso que essa restrição esteja resolvida para conseguir programar ela. Eu posso salvar essa restrição, já entra aqui nesse painel. Essas restrições, nós podemos configurar, ó, quando eu criei ela já me disse, ó, essa restrição está no prazo ainda, e ela tem de 8 a 15 dias para ser executada. Já consigo ver no meu painel. Eu consigo aqui também ir acompanhando, ó, colocando comentários. Então, por exemplo, a aquisição do material está com compras. Posso colocar aqui, comentário. E vou colocando aqui a atualização sobre essa restrição. Essa funcionalidade é para vocês controlarem o que vai impactar na programação de vocês. É uma funcionalidade que não é obrigatória para a programação, mas é uma funcionalidade que faz muito sentido, até porque vocês podem controlar aqui os IRR, né, que são os índices de remoção das restrições do projeto. E isso vai facilitar, porque já vai trazer também nos painéis quantidade de restrições por setor, quem respondeu às restrições, quem resolveu, os índices de restrições resolvidas ou pendentes. Então, vocês vão ter uma série de informações aqui, beleza?